Últimas notícias do São Paulo, bora falar sobre o terceiro reforço que já assinou o contrato e trazer como é que anda essa negociação apesar disso. Trazer uma cravada sobre Alisson, falar sobre a troca entre São Paulo e River Plate e trazer as últimas informações do São Paulo Futebol Clube. Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro do canal 2026 já, meu povo. Então, bora contribuir com o canal se tornando membro, são 2 planos e eu te garanto conteúdo exclusivo. Beleza? Depois eu vou deixar um recadinho final aqui de final de ano, né, de início de um novo ciclo, mas antes, São Paulo assina contrato, ou melhor, um pré-contrato com o lateral direito Lucas Ramon, do Mirassol, e a gente pode colocar que é o terceiro reforço realmente do São Paulo. O GE, na matéria do Marcelo Braga, tinha escrito, né, de que houve um encaminhamento, o São Paulo encaminha o pré-contrato com o Lucas Ramon, mas a gente conversou com algumas pessoas do São Paulo e que cravam que houve já a assinatura virtual por parte do Lucas Ramon. Ele tem contrato com o Mirassol até maio de 2026, então o São Paulo assina esse contrato e terá o jogador no pior cenário possível. O São Paulo terá o jogador já depois de maio, já como reforço do São Paulo para o meio do ano que vem. Porém, o São Paulo está adotando uma estratégia bem parecida com o que aconteceu com o Wendel. Até nas conversas em que eu tive do lado do São Paulo, eles me relembraram dessa situação do Wendel. E aí o São Paulo assina um pré-contrato com o Wendel, a mesma coisa com o Lucas Ramon, já no intuito de pressionar o clube com quem ele tem contrato a realmente ceder e ali aceitar ali algumas condições para a liberação antecipada. Porque aí o São Paulo alega, tipo, pô, eu assinei com o seu cara, você vai sair sem ganhar nada. Você vai pagar os salários do cara até o fim, vai ter um cara que já tá pensando basicamente no meu time, então faz mais sentido você flexibilizar e aí você conseguir essa liberação antecipada. O São Paulo tem conversado com o Mirassol, o São Paulo não vai envolver dinheiro nessa questão. A ideia do São Paulo é envolver jogador. E aí a ideia inicial é do Luan acabar indo por empréstimo, ele tem contrato até dezembro de 2026, e a ideia do São Paulo, ó, Mirassol, você leva o Luan, a gente faz uma readequação salarial aqui, você paga um valor, eu pago o restante até o término do contrato, e aí esse valor acaba ficando a liberação do Lucas Ramon, por exemplo. O Mirassol gosta bastante do Luan, mas o Luan ainda está relutante em se mudar, pelo menos neste momento. E aí tem outros jogadores também que São Paulo e o Mirassol estão conversando, estão trocando uma ideia para entender de fato o que pode ser feito. Mas aí com essa assinatura do pré-contrato, o São Paulo entende que agora tem mais poder de barganha contra o Mirassol, porque aí pensa, o Mirassol vai falar, poxa, eu vou ficar com um cara aqui 5 meses, um cara que já tá pensando em jogar no São Paulo e tudo, vamos aceitar aqui, vamos trocar uma ideia para entender e chegar num consenso que seria bom para todos. A expectativa do São Paulo é até o próprio confronto contra o Mirassol já ter resolvido essa questão com o Lucas Ramon e aí quem sabe já ter inclusive disponível para o confronto contra a equipe do interior paulista. Você gosta da contratação do Lucas Ramon? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Lembrando que o São Paulo tinha o plano A, o Vitinho do Botafogo, mas esquece, não vai fechar a contratação do Vitinho. E aí o São Paulo olhou o mercado, vasculhou e entendeu ali que o Lucas Ramon poderia ser uma opção viável. Bom, eu sou daqueles, né? Eu nada contra o jogador em específico, acho que o jogador em si fez uma boa temporada com a camisa do Mirassol. Não tem temporadas, né, no plural, de uma maneira mais constante, assim como ele teve no Mirassol. Acho que a temporada que ele fez no Mirassol foi uma temporada importante, mas acho que, por exemplo, para mim, o Lucas Ramon é do mesmo nível do Mailton, por exemplo. Então, para mim, não fez sentido você liberar o Mailton, que é mais jovem, para você contratar o Lucas Ramon. De verdade, para mim, eu não entendi muito essa movimentação do São Paulo, mas desejo toda a sorte do mundo para o Lucas Ramon, que ele consiga jogar muito bem no São Paulo, que ele consiga de fato vestir essa camisa com muita garra e honra e que possa se tornar um reforço importante para a próxima temporada. Fechou? Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo. São Paulo e River Plate fecharam a troca oficialmente entre Galo, Enzo Dias e Gonzalo Tapia. Inclusive a informação que você soube primeiro aqui no canal do Alexandre Vieira, que as conversas teriam esse intuito. E aí ficou desenhado da seguinte forma. Enzo Dias fica no São Paulo em definitivo. O São Paulo assinou um contrato com o lateral esquerdo até 2028, então ele 3 anos de contrato, e aí o São Paulo agora tem 60% dos direitos do jogador. Então o Enzo Dias fica, lembrando que nessa operação não foi envolvido nenhum dinheiro, não foi envolvido grana nessa questão, tá? E aí um outro ponto importante,
a permanência do Gonzalo Tapia. Tapia fica no tricolor paulista até dezembro de 2029. Então é um contrato de 4 temporadas, 26, 27, 28 e 29. Até esse contrato maior com o Tapia, na alegação que me deram, foi muito pelo fato dele ser mais jovem, né? E o São Paulo entende, inclusive, São Paulo já chegou a entender e vasculhar o mercado de que é uma boa possibilidade do Tapia, no futuro não muito distante, ser vendido, aparecer uma boa proposta, porque ele tem 23 anos, está valorizado, então o São Paulo entende que você colocar um contrato maior para o Gonzalo Tapia faz mais sentido nessa questão. E aí o São Paulo terá 50% do Tapia e o São Paulo pode exercer a compra de mais 20% dos direitos do Tapia até julho de 2027. Então o São Paulo tem esse prazo para exercer ali o valor e comprar mais 20% do Gonzalo Tapia. Então, por exemplo, se no meio do ano o São Paulo entender que o Tapia vai receber uma boa proposta, o São Paulo pode chegar no River, ó, compra esses 20% e aí o São Paulo fica com 70%, vende e fica com 70% de valor de uma venda futura. Então é mais ou menos essa operação para os dois permanecerem. Aí o Galopo ele fica no River Plate, São Paulo tinha 100% dos direitos do jogador. Aí o São Paulo deu 50% para o River Plate, fica com 50% também visando uma venda futura do atleta. Então aí o Galopo assina contrato lá com o River Plate até 2028, fica em definitivo. Os valores da operação, por conta do pedido do River Plate, segundo o São Paulo, não foram divulgados, tá? O valor, por exemplo, do Gonzalo Tapia, esses 20% que o São Paulo pode comprar, eu ainda estou apurando, estou conversando com algumas pessoas para ver se a gente consegue descobrir qual que seria esse valor, se esse valor ele pode ter alguma variação a depender do momento que o São Paulo vai fazer de fato essa compra, mas até o momento o São Paulo tem mantido em sigilo, muito por conta de um pedido da própria equipe argentina. O que você achou de toda essa operação? Então, só para recapitular, o Galopo fica lá no River Plate, 50% fica com o River e 50% com o São Paulo. Enzo Dias fica em definitivo no São Paulo, 60% é do São Paulo, e o Tapia fica em definitivo no São Paulo com 50% e pode exercer a compra de mais 20%. Você gosta dessa situação, dessa troca? Eu posso ser sincero, acho que eu gostei da troca. Eu acho que dentro desta troca, acho que os 3 jogadores eles são limitados. Acho que nenhum dos 3 jogadores vão resolver questões do São Paulo. Mas o Enzo Dias é uma opção segura, já que o melhor lateral que temos, que é o Wendel, não consegue ficar saudável. A gente espera que em 2026 ele consiga. O Tapia é aquele jogador saudável, então Luciano, Lucas, Caleri, André Silva, Rian, estão fora? Beleza, pode não entregar qualidade, mas vai te trazer certeza, porque você vai conseguir escalá-lo e também vai te entregar força física, vontade e tudo mais. E acho que, como eu disse, 23 anos, acho que pode ser um jogador que vai valorizar. O Galopo já não tinha mais clima e acho que também faz sentido o São Paulo realmente assumir o prejuízo daquela operação que foi bem esquisita, bem estranha. E aí agora o Galopo vai seguir lá os caminhos lá no River Plate. Quero saber sua opinião aqui nos comentários, tá? Só antes, aqui embaixo na descrição também tem um link. Manda cá, 40% de desconto no cupom Alexander e tem também o nosso link da Wallplay para você comprar ali os planos. Você pode, por exemplo, assinar o HBO Max através da Wallplay e você ganha R$20 todo mês para usar no cinema. Então, por exemplo, você pega ali um plano mensal de R$23, você ganha 20 conto no cinema todo mês, você usando, fica basicamente R$3, menos de R$4 para você ter tudo ali do HBO Max, tá bom? Bom, Alisson no São Paulo, a gente tem uma cravada sobre essa situação, a gente conversou um pouquinho antes, inclusive, da virada, ali no momento de mandar felicitações ali para as fontes e tudo, para todo mundo, para a família e tudo, pela virada do ano. E eu soube ali que o São Paulo não vai avançar numa proposta pelo Alisson, tá? Alisson, que é um ponta pela direita, pela esquerda, mas que também pode jogar como segundo atacante. É um jogador que até nesse esquema do Crespo ele poderia exercer várias funções, né? É um jogador que você forçando um pouquinho poderia jogar pela ala, pode jogar como um segundo atacante, como um meio-campista ali antes dos 2 atacantes. Era até uma peça interessante, mas o São Paulo entende que não conseguirá fazer uma proposta interessante. Então, São Paulo está fazendo a famosa evitar a fadiga. São Paulo olhou, monitorou, pensou em possibilidades e entendeu que de fato não vai valer a pena fazer esse esforço. Porque o Torpedo, que é o clube que ele pertence, emprestou o Alisson para o Mirassol até o meio do ano que vem. O Mirassol vai exercer a opção de compra de um pouquinho menos de R$4 milhões. É um valor baixo se a gente for colocar para os padrões do futebol. Mas aí o Mirassol ele não tem interesse de se desfazer
do Alisson. O Mirassol pode, o que o Mirassol está pensando, eu exerço a compra dele e ele já está valorizado, então ele vale mais do que esses 4 milhões que eu acordei previamente. E o São Paulo também não vai oferecer 1, 2, 3 jogadores que o Mirassol pode olhar e falar, pô, vale a pena então fazer esse negócio de troca. Tô perdendo um jogador que está valorizado, mas você está me dando 1, 2, 3 até que possam valer a pena. Então o São Paulo entendeu que não tem como o Mirassol fazer negócio, diferente, por exemplo, do Lucas Ramon, porque ele tem pré-contrato já assinado, então daria, não tem uma obrigação de compra a ser feita. Então o São Paulo analisou essa situação do Alisson, gosta do jogador, o jogador é muito bem avaliado internamente, só que o São Paulo achou por bem não seguir com uma negociação. É importante também trazer que não houve negócio, tá? Foi uma sondagem, o Paulo gostou do nome, começou a analisar possibilidades e aí falou, poxa, eu não vou comprar esse cara. Troca, quem eu tenho para ofertar para o Mirassol que eu possa ali fazer negócio? Pô, não tenho ninguém ali que pode ser interessante. Eu já preciso resolver essa questão do Lucas Ramon, então eu já vou colocar um jogador para liberar o Lucas Ramon antecipadamente. E aí eu vou ter mais um jogador ou até 2 jogadores para liberar para o Mirassol para vir o Alisson. Aí o São Paulo falou, pô, quer saber? Então deixa para lá, a gente segue, vamos seguir a vida, deixa o Alisson para lá, vamos focar em outros nomes no mercado. Então foi uma sondagem. São Paulo estudou o nome e agora já descartou essa possibilidade de contratação do meio-campista do Mirassol, tá bom? Você acha que o nome era uma boa? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Aos São Paulinos aqui que sempre acompanham o canal, o Instagram, os cortes, TikTok, também aqui o YouTube, desejar o meu ótimo 2026. Espero que vocês tenham passado a virada muito bem, tenham deixado as energias ruins lá em 2025. Vamos para 2026 aí com as energias renovadas, por mais que o nosso São Paulo acaba não dando uma perspectiva de melhora e de uma perspectiva até de quem sabe conseguir lutar por títulos como já foi em outros tempos, mas eu tenho certeza que as coisas vão voltar a sorrir para nós no futuro não muito distante, que as pessoas, e se tiverem realmente pessoas que acabaram tendo um ganho pessoal e em compensação a dolo ao São Paulo, à instituição, que se aproveitaram dessa instituição, que é tricampeão mundial, 3 vezes campeão da Libertadores, que é multicampeão e que é o maior clube do Brasil, se tiveram pessoas que lesaram este clube por benefício próprio, que 2026 essas pessoas sejam responsabilizadas, encontradas, punidas e que nunca mais voltem ao São Paulo, caso tudo tenha confirmação. A gente espera que o 2026 seja de renovações de energias, né, para que o São Paulo Futebol Clube possa voltar. Talvez em 2026, 2027, não volte ainda ao topo, como a gente já viu em outros tempos, mas que a gente veja que realmente tem um norte, que há um caminho, que há uma gestão profissional, que há pessoas que realmente pensam no bem do clube antes de pensar em bens pessoais. Que o São Paulo consiga evoluir e tenha uma crescente para que a gente fale e lembre, olha, o 2026 foi um ponto de virada, o 2026 foi o ponto onde a gestão começou a ser profissionalizada, onde a gente conseguiu fazer uma varredura de pessoas que não estavam fazendo um bom papel ou até, caso sejam comprovados, tenham feito, aliás, outras pessoas que sejam comprovadas, porque 2 a gente já viu as comprovações, que foram Mara Casares e Douglas Schwartzman pelos autos, mas que essas pessoas saiam do clube e que a gente lembre daqui a 3, 4, 5, 6, 10 anos que o 2026 foi um marco para o São Paulo, porque aquelas pessoas que não queriam o bem do clube em primeiro lugar, elas saíram e aí o São Paulo agora começou em 2026 a ter um norte, a ter um caminho para quem sabe em 27, 28, 29, 30 possa voltar aos caminhos de glórias, porque eu tenho certeza que muitos de vocês acabaram ouvindo histórias acontecendo das grandes conquistas desse clube. Eu sei que a dor, eu sei que o momento difícil, a gente consegue, né, no momento de dificuldade, a gente se une um pouco mais, mas eu tenho certeza que todo mundo quer que esse clube volte às glórias para que a gente possa, no estádio do Morumbi, e cada um na sua casa, aqui de uma maneira virtual, que a gente possa se abraçar e comemorar muitas e muitas conquistas e notícias boas. Eu quero vir aqui no canal todo dia trazer só notícias boas, só que as pessoas que estão no comando do clube e que estarão no comando do clube em 2026 precisam nos ajudar, tá bom? Um abraço para todo mundo, feliz 2026, que vocês consigam também seus objetivos pessoais e que todos nós, São Paulinos, além do fato de torcer, também sejamos prósperos na nossa vida pessoal, familiar e também na nossa vida profissional.
tá bom? Obrigado pelo ano de 2025, foi um ano muito marcante para mim de diversas formas, tanto do âmbito pessoal quanto do profissional. Crescemos bastante aqui no canal, chegamos à marca de 15 mil inscritos, a gente conseguiu ali 900 mil visualizações durante um mês, então a gente conseguiu metas importantes e se o 2025 foi o melhor ano do canal, eu tenho certeza que 2026 será ainda melhor, a gente vai estar numa crescente e conto muito com vocês nessa jornada, tá bom? Um abraço para todo mundo, até mais, tchau, feliz 2026.